Isso é importante. Amém? Vamos lá, abre a tua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 24. Coloca para mim, Rodrigo, Victor. Hoje eu vou falar sobre a casa de Deus. Pode colocar o slide, por favor. E abre a Bíblia aí no seu telemóvel, a Bíblia de papel, a Bíblia no seu telemóvel, tá? E a Bíblia diz que o Deus que criou o universo, e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzido por mãos humanas, né? Esse texto também, dentro desse mesmo contexto de palavra, em Atos capítulo 17, 24, fala, em 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16, também fala da mesma forma. Tá? Por exemplo, em Atos 7, 48, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. Tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz que somos santuários do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala, o Espírito habita em vós. É muito interessante nós meditarmos essa palavra, porque muitas pessoas que vão à igreja têm assim um pensamento diferente com o templo, né? Pensa que o templo vai trazer uma bênção, vai trazer algo significativo para a pessoa. Eu já vi pessoas, por exemplo, entrar no templo e beijar, prestar tipo um culto no templo, ou tocar no templo, fechar os olhos e orar, né? Porque está no templo, de repente é um local consagrado, um lugar sagrado, ok? Então, a religião gera isso na mente dos fiéis, dos religiosos. E na maioria das religiões no mundo, né, o templo é importante. Você pode buscar aqui em Portugal que as principais igrejas, ou seja, os principais templos estão na onde? Me ajuda aí? Nas montanhas, nos altos lugares. Ok? Para identificar mesmo. Se você buscar isso em outras religiões, da mesma forma. Então, a palavra de Deus traz esse cuidado para nós. Que Deus, o nosso Deus, Ele não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele habita em nós. Ele habita na pessoa. Ele habita no homem. Portanto, Deus, Ele habita no homem convertido. Deus mora no homem convertido. Porque Ele é Espírito, o Espírito habita em seres humanos e não em templos. Ele habita no homem. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. Nós somos a casa de Deus. E eu coloquei aí que Deus, Ele habita no homem convertido. O homem que se arrependeu, o homem que recebeu o Espírito Santo, o homem que recebeu a presença de Deus. Então Deus vem e habita nesse homem, convertido. E nós sabemos que da mesma forma, o espírito imundo habita em casa desocupada. Estou falando de demônios. Baseado em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 12, versículo 45. 45, que diz aí? Então, vai e leva consigo 7 espíritos, e entretanto, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores, e assim acontecerá também a esta geração má. Então, tanto o Espírito de Deus habita no homem convertido,
como também os espíritos imundos habitam em casa desocupada. Isso é bíblico. Eu também não quero entrar profundamente nesse assunto, mas isso é verdade. Os demônios habitam em muitas vidas. E por isso que o mundo está como está. As pessoas estão agindo de uma forma terrível, mas por trás disso existe o quê? Um mundo espiritual. Mas eu quero tocar aqui e frisar muito bem para a igreja nesta noite que nós somos a casa de Deus e que o Espírito Santo mora em você. Amém? Você é o templo de Deus, você é a morada do Senhor. E Deus, de alguma forma, quer se manifestar nesta noite sobre nós. Ele vai se manifestar na casa dele, vai se manifestar nesta noite em nossas vidas, vai manifestar na sua vida. Então, você pode sim receber algo da parte de Deus. Você pode sim receber a presença de Deus, o toque de Deus. Entretanto, isso não cancela a reunião da congregação num prédio para cultuar o Senhor. Porque muitos pensam, se Deus habita no homem, então eu não preciso estar na igreja. Deus não habita ali naquele templo, né? Deus habita no homem, nós somos a casa de Deus, então eu não preciso ter compromisso com a igreja. Desculpa, mas o homem que pensa dessa forma, ele é um pensamento incorreto. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E quando se fala de igreja, igreja é relacionamento. Porque a igreja não está ligada a uma instituição. A igreja não está ligada a uma denominação. Não, a igreja não está ligada a um templo. Não. Igreja hoje é relacionamento. É o que o pastor Saulo ele fez aqui hoje. Ele conduziu a igreja, ele conduziu os irmãos para que houvesse esse relacionamento, essa unidade, essa parceria, né? Essa comunhão, e isso é ser igreja. A igreja ela precisa estar junta. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz o texto, porque está lá já, porque onde estiverem 2 ou 3, reunidos em meu, aí estou eu no meio deles. Claro que no contexto dessa palavra está a falar sobre perdão. Essa palavra aí fala sobre perdão, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome para perdoar, eu estou ali. Mas também dá a ideia de pessoas. Isso dá a ideia da verdadeira igreja, quando nos reunimos, né, para algo que venha louvar o nome do Senhor. Então a igreja, ela precisa estar junta. Isso é relacionamento. A igreja é relacional. Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que Deus é um Deus de família. Ok? A igreja é muito mais do que prédio, irmãos. A igreja é família de Deus, é casa de Deus. Então aqui nós adoramos, celebramos, nos alegramos, choramos, ajudamos. Isso é ser igreja. Agora, por que precisamos reunir-nos como igreja? Por que precisamos? Por que é importante essa comunhão? Por que é importante estarmos juntos aqui nesse local, nessa comunidade? Existe um propósito. E o propósito principal, claro, é a adoração. Então eu vou à igreja, eu quero celebrar, eu quero adorar o meu Deus juntamente com a igreja dele, juntamente com vocês. Porque cada membro, é importante a nossa unidade, porque cada membro faz parte do corpo de Cristo. E acrescenta força. Olha que interessante. É isso mesmo, acrescenta
força. Quando nós estamos juntos, nós estamos apoiando uns aos outros, nós estamos fortalecendo uns aos outros. Ok? Ou seja, é muito gratificante quando eu recebo um abraço e falo assim, olha, pastor, estou orando por ti. Isso é fantástico. Ou quando alguém do nosso meio fala assim, pastor, eu estou enfermo. Eu falo assim, então vamos orar juntos. Isso é fortalecer. Ou quando eu sei que alguém está fraco, está vacilando, eu chego lá e falo, olha, conte comigo, estou orando por você. Precisa de ajuda? Estou aqui, posso te ajudar. Isso é acrescentar força. Isso é ser igreja. E eu estou aqui a meditar em um texto essa semana. Essa reflexão começou ali na casa do Emerson, no PG, na segunda-feira. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 31. Eu estou assim, todos os dias, meditando, desde segunda até hoje, nesse texto bíblico. E o Senhor tem falado profundamente ao meu coração, baseado na sua palavra e trazendo uma vez mais na minha mente sobre a importância de ser igreja. E é maravilhoso quando nós nos reunimos como igreja, porque a igreja é a casa de Deus, é o lugar onde a presença dele se manifesta. A igreja, como eu falei, é mais do que templo. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma escola. Embora aqui você vai aprender, os teus filhos vão aprender, mas aqui não é uma escola, aqui a igreja é um local onde a presença de Deus se manifesta. E temos um propósito, temos uma missão, existe a natureza da igreja e precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Então, Hebreus capítulo 19, abre a sua Bíblia aí, né? Você pode, vamos ler juntos. Ok? Não precisa, deixa isso, Rodrigo. Vamos ler capítulo 10, versículo 19. Né? O que diz aí? Me ajuda aí. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Olha que legal. Bênção, né? Quando nós estamos juntos, irmãos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, não pelo meu mérito, não pela minha sabedoria, não pelo meu conhecimento, não pela minha religião, não pela minha placa, da minha denominação, mas podemos entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós, através do véu, isso é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha que interessante, podemos viver esta palavra. Temos, portanto, um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Estou a falar de Cristo Jesus. E no próximo versículo entra aquilo que eu quero apontar para a igreja. Primeiro versículo, depois do versículo 21, 22, diz o quê? Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. É o primeiro ponto. Isso acontece quando nós estamos juntos. De uma forma pura, sem hipocrisia, ok? E com integridade. Agora, se eu ando com Deus, e em simultâneo eu ando com o mundo, com os prazeres da carne ou o diabo, isso é profanar o sangue da aliança. O que Deus pede para nós? Baseado nesse texto. Pede que venhamos nos aproximar, o quê? Com fé, com pureza, sem hipocrisia, com integridade.
crendo nas promessas dele para nós. Então, quando nós estamos aqui, temos a oportunidade de viver esse texto. Eu quero se aproximar do Senhor com um coração sincero. Eu quero rasgar o meu coração, eu quero abrir o meu coração, quero pedir para Deus sondar o meu coração, quero pedir para que o Senhor toque no meu coração, eu quero que haja pureza no meu coração, eu não quero ser hipócrita aqui diante do Senhor, eu também não quero viver assim, eu vivo com Deus, eu ando com Deus, mas ao mesmo tempo eu ando com o mundo, porque isso é profanar o sangue da aliança. Não, eu quero viver de uma forma que o Senhor seja louvado. Então eu quero me aproximar. Quando você entra para essa comunidade, quando você está a participar dessa comunidade, ou de qualquer outra comunidade do mundo, você tem que ter essa palavra no teu coração. Eu cheguei aqui, Senhor, com meu coração sincero, em plena certeza de fé, eu tenho convicção da promessa do Senhor para a minha vida, e o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, então eu quero te adorar, eu quero entregar a minha vida, eu quero te louvar de todo o meu coração. Amém? Esse é o primeiro ponto, baseado no texto. O segundo ponto, o versículo logo a seguir, 23, diz: guardemos firme o quê? A confissão da esperança sem vacilar. Talvez a sua Bíblia diz aí, sem duvidar. Tem outra versão? Tá, mas tem outra versão, sem vacilar, sem duvidar. Tem outra interpretação? É isso mesmo? Muitas vezes nós vacilamos, muitas vezes nós duvidamos. Olha, quando nós estamos na presença de Deus, devemos guardar firme esta palavra. O homem começa a se desviar quando para de procurar Deus. Esse ambiente aqui é um ambiente onde recebemos a força e a unidade de Deus. Quando nós nos afastamos desse ambiente, nós estamos correndo perigo. Se você já colocou essa ideia no coração, ou já passou pela tua mente, eu posso ser crente em casa, posso ser crente sozinho, não preciso do pastor, não preciso do líder, não preciso daquele irmão, não preciso daquele diácono, você está completamente enganado. Não existe possibilidade de estar debaixo da bênção de Deus, querendo ser crente sozinho dentro de casa. Aliás, você vai correr um sério risco de perder a graça de Deus sobre a tua vida. Porque muitos que passaram por essa ideia, eu vou ser crente aqui em casa, não preciso do pastor, não preciso de ninguém, pouco tempo depois, estavam envolvidos com o pecado. Porque nós estamos juntos aqui, nós abraçamos, mas chega a hora, Saulo, nós também temos que confrontar com amor. Chega uma hora que nós temos que aquele abraço, falar, meu irmão, eu amo você. Mas chega uma hora que também nós temos que abraçar e falar, ei, irmão, você está vacilando, hein? Fica atento. Precisamos disso. Porque isso nos motiva, isso nos desperta. Isso nos faz caminhar para frente. Então o homem começa a desviar quando para de procurar Deus, e é aí que precisamos de alguém para nos alertar do perigo. Aí que entra o papel da igreja. Aí que entra o nosso papel de fortalecer uns aos outros. Por isso que é bacana, é fixe, é muito bom estarmos juntos como igreja. E eu falei no sábado passado que não tem pessoas perfeitas, não somos perfeitos. E se você é perfeito, por favor, não frequenta a igreja de ninguém. Eu falei sobre isso. Não existe. Nós estamos em construção, é o que a Dulce falou na aula da escola bíblica no sábado passado, nós estamos em processo de construção. Então eu não posso olhar assim, eu sou melhor que você, não. Aliás, eu tenho que considerar você superior a mim. Eu tenho que considerar você melhor do que a mim.
Então guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar. Talvez você nunca orou dessa forma, e eu convido você a orar nesse dia, nesta noite, a dobrar o teu joelho, a fechar os teus olhos e falar: Senhor, eu não quero duvidar da tua promessa, eu não quero vacilar, mas eu quero continuar. Pode dizer amém? Terceiro ponto, que está no versículo 24, diz o quê? Cuidemos, nós estamos juntos, cuidemos também de animar. Olha, animar o quê? O que é animar? Encorajar. Incentivar. Tem alguém aqui nessa noite que está desanimado, triste? Vamos lá, levanta. Só o Emanuel. Mas hoje, todo mundo aqui, quem vai abraçar o Emanuel aqui hoje? Vamos lá, quem vai lá? Nós vamos abraçar ele, ele vai sair daqui animado. Só ele que está desanimado aqui. Mais ninguém. Ok? Que bom que ele foi sincero. Mas muitas vezes você já entrou nesse lugar aqui desanimado. E você não falou nada para mim. Mas eu olhei e falei: tem algo ali. Muitas vezes você entrou neste lugar aqui querendo: eu vou desistir. Talvez hoje vai ser o último culto que eu vou participar desta igreja. Mas nesse local, ao mesmo tempo que o seu coração estava desanimado, veio o louvor, veio a palavra, veio o Espírito Santo, veio um irmão que nem pregou, nem cantou, mas tocou, te abraçou, e esse pensamento saiu da sua mente e te animou novamente. Não é verdade? Então cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Olha que bênção. Ajudar aquele que precisa, ajudar o necessitado, socorrer, sem interesse, sem pensar em receber nada em troca. Nada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele curou quantos leprosos? Quantos? 10. E quantos que voltaram para agradecê-lo? 1. E muitas vezes não estão preocupados com os 9. Não temos que preocupar com isso, não. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser bênção para as pessoas aqui da nossa família, vamos ser bênção para outras pessoas lá de fora, sem querer receber nada em troca. Vamos viver essa palavra, vamos viver essa comunidade, essa comunhão. E tudo isso acontece na onde? Na igreja, na comunidade. Acontece no PG, lá no pequeno grupo da célula, acontece no discipulado. Por isso que é importante estarmos juntos como igreja. Por isso que é importante você participar de um pequeno grupo. Por isso que é importante você passar pelo discipulado. Porque você vai ser ministrado. Você vai ser discipulado. Você vai ser pastoreado. E no versículo, logo a seguir, mas antes de falar o versículo a seguir, nós falamos sobre a importância de incentivar, ajudar, amar, ou até mesmo confrontar. Eu venho e trago esse alerta para a igreja. Ei, não caia na mentira de Satanás, que você pode ser crente sozinho. Isso está um pensamento geral no mundo hoje. E tem pessoas que até abrem igreja, que já é um termo errado, abrir igreja. Ninguém abre igreja, é plantar uma igreja. Vem para cá. Aqui não vai ter pastor, porque pastor é chato. Aqui, nós que vamos mandar aqui mesmo. Não, está errado. Nós temos que olhar a Bíblia, irmãos. Interpretar o que está na Bíblia e seguir o que está na palavra. Não queira ser um crente sozinho. Isso pode ser algo, uma cilada do inferno para te destruir. Olha o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10? O que diz lá? Porque se o outro, o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante.
Se você cair aqui, eu garanto que alguém vai levantar aqui para te levantar. Amém? Né? Amém? Você pode olhar para essa pessoa linda que está ao seu lado e falar, estou pronto, hein? Se você cair, eu te levanto. Né? Mas se eu cair, fala para ela, você vai me levantar? Ok? Como nós podemos fazer isso? Se um cair, o outro levanta. Como nós podemos fazer isso? Incentivando, irmãos, ajudando, amando, confrontando, indo até essa pessoa, ajudando. É dessa forma que nós vamos vencer as portas do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu estou a falar não do templo, mas eu estou falando da igreja universal, que somos nós, o corpo, a casa de Deus. O diabo não vai destruir a igreja, jamais. Porque é um projeto de Deus, é um projeto do Senhor. A igreja é a noiva de Jesus. E a graça dele está sobre nós. Amém? Dei o versículo. Né? Daí, cada membro, como eu falei, acrescenta força. E é dessa maneira que nós vencemos o inferno na igreja. É dessa forma. Porque cada membro acrescenta força. Cada membro pode ajudar. Por exemplo, está em crise conjugal. Crise conjugal. Podemos ajudar. Está com depressão. Podemos ajudar. Estou com fraqueza espiritual. Podemos ajudar. Estou em pecado. Podemos te ajudar. Isso é ser igreja. Igreja é relacionamento. Isso é a vontade de Deus para nós como comunidade. Cada membro acrescenta força. Né? Por isso que é importante a igreja ter grupo de aconselhamento. Por isso que é importante a igreja ter grupo de apoio, grupo familiar, ministério de restauração. Por isso que eu estou aqui a falar muitas vezes sobre o pequeno grupo. Por isso que eu estou tocando aqui sobre o PG de casais, estou falando a importância de nós estarmos juntos como casais, porque é nesse momento que os casais vão ser ministrados. Precisamos ter grupos de aconselhamento. Daí entramos no próximo versículo, 25. Né? Não deixemos... Calma aí. Deve ser o Rodrigo que está lá. Estou brincando, Rodrigo. Sou eu. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Aqui eu vou apertar, né? Vou até tomar um chá. Você sabia que eu estou tomando chá hoje? Ó. Estou tomando chá. Vocês nunca vão esquecer, o pastor tomou chá. Lá na nossa cidade de São Paulo, veio um americano de fora. Ele falou assim, na hora que eu estiver pregando, eu não quero água, eu quero Coca-Cola. Daí a igreja serviu para ele Coca-Cola. Coca-Cola. E ele pregando e eu olhando assim, Coca-Cola. E depois que ele pregou, que estava um calor terrível, ele arrancou a camisa, o terno, arrancou, ficou tudo sem nada, assim. E saiu da igreja. E eu fiquei olhando para aquele pastor. A mensagem, nem lembro que texto, que mensagem. Mas a Coca-Cola e a camisa que ele tirou, nunca mais esqueci. Ficou marcado. Mas vamos lá. Vou apertar agora. Vou apertar agora. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Se você deixe de ter o compromisso com a igreja local, cuidado. Isso pode trazer problema para a tua vida. Isso pode afetar a sua vida espiritual, relacional. Nós, seres humanos, somos
Seres relacionais. Vou perguntar aqui para minha psicóloga. Seres relacionais. Você não pode se isolar. Temos que estar aqui junto. Ai, pastor, mas aquele irmãozinho é tão chato. Você precisa de um chato na vida. Ah, pastor, aquele homem lá é muito abençoado. Pois, ele é muito abençoado. Você precisa de um homem abençoado na tua vida. Nós precisamos de todas as pessoas do nosso lado. Precisamos. Por isso que Deus criou a comunidade de pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Olha para a tua vida, olha para o teu cônjuge. Completamente diferente. Um dos meus estudos no mestrado de teologia que eu fiz, na teologia pastoral, eu estudei uma matéria chamada psicologia pastoral. E lá o nosso pastor, né, o nosso professor, doutor Cláudio, doutor Cláudio, hein? Cláudio, recebe aí. Ele olhou para mim, para a Sônia assim, e falou assim, eu não sei como vocês dois estão casados. Eu fiquei assustado, né? Porque ele analisou a nossa parte, a psicologia. A Sônia é totalmente diferente de mim. Eu não sei como que essa mulher aguenta minha chatice. Entendeu? Totalmente diferente. Então, mas nós estudamos e nós entendemos isso. Pai, a Sônia funciona desse jeito, então eu tenho que trabalhar desse jeito. Ela gosta disso, então vamos, né? Eu não gosto, mas vou me esforçar. Isso é casamento. O casamento nos santifica. O casamento nos molda. Agora, quando eu tenho um casamento egoísta, ele tem data de validade. Quando eu tenho um casamento que eu só penso em mim, tem data de validade. Mas hoje não é encontro de casais, fica tranquilo. A questão é que não perca a sua aliança com a igreja local. Não perca, porque senão você vai desligar do corpo. Você é membro do corpo. E por isso que o grupo dos desigrejados estão a crescer hoje de uma forma assustadora. Tem mais desigrejados hoje no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, do que dentro das igrejas. E hoje eu trouxe aqui alguns textos bíblicos, pelo menos 3 textos bíblicos, né? Segue as bases bíblicas para você ficar desigrejados. 3 textos. Pega a tua caneta. Você vai anotar. Pegou? Primeiro texto, vamos lá? Pronto. Anota aí, esse é o primeiro texto. Anotou? Não? Anotou? Anota aí, Agostinho. Vamos lá para o segundo texto. Hoje, segundo texto. Ok? Segundo texto que te dá base para você ficar desigrejado. Está na Bíblia. Coloca aí para o terceiro texto. Terceiro texto. É a terceira meditação para você anotar, que dá base para você ficar desigrejado. Ok? Anotaram? Então vamos seguir. Eu estou a confrontar você em amor. Faça parte do corpo. Queira fazer parte do corpo. Ame a sua igreja. Ame a igreja do Senhor. Porque o Senhor amou a sua igreja. Não é apenas para nos congregarmos, e sim para nos relacionarmos. Está lá em João. Ok? Eu tenho uma palavra aqui muito forte que eu escrevi, que tocou muito forte no meu coração, que diz: se não nos relacionarmos, não nos amamos. Se não nos amamos, não somos de Cristo. Ok? É a verdade. Está lá, João 13, 34, 35, a ideia da igreja. Por isso que eu falo, igreja é relacionamento. Por isso que tem que ter algo no nosso meio, como restauração, como perdão, como cura, como libertação. A igreja precisa viver nessa dimensão. Amém, irmãos? Seguindo ainda o versículo de número 25, vem uma palavra
E essa palavra mexe muito comigo. Porque eu desejo, porque eu amo, porque eu quero, que é o dia do Senhor. O dia se aproxima. Vivemos dias, o homem com seu trabalho, com a sua atividade, com a sua vida, mas nunca se lembra que esse dia vai acontecer. O dia se aproxima. Apesar das diversas interpretações dos últimos tempos, eu não vou entrar nesse contexto, as interpretações escatológicas, essa confiança de que Jesus podia voltar a qualquer dia marcou a igreja primitiva da época. E deve nos marcar hoje também. Isso deve estar no nosso coração. Esse dia vai chegar. Jesus em breve vai vir buscar a sua igreja. Um dia vamos estar com Ele. Olha, não vacila, Ele está a voltar. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que está pronta, uma igreja que está se santificando, uma igreja que está na presença dEle em espírito e verdade, em adoração. E eu quero ser essa igreja, porque eu quero estar com Ele naquele grande dia. Eu não quero vacilar, eu não quero brincar com o pecado. Não, eu não quero. Eu quero estar com Ele naquele grande dia. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado é aquele que ouve. Bem-aventurado é aquele que obedece esta palavra. É a palavra que o pastor Cláudio pregou hoje na escola bíblica, sobre a obediência. Quem lê, quem ouve e quem obedece. Você quer estar com o Senhor naquele grande dia? Você, como noiva, quer estar preparado para subir com Ele? Então, medite nessa palavra. Lê esta palavra. Ouve essa palavra que eu estou a pregar nesta noite. E obedece essa palavra. Porque certamente você vai ser abençoado pelo Senhor. Amém? E para eu terminar, o último ponto. Já no versículo 26. Se continuarmos a pecar de propósito, né? Ou seja, eu estou falando de apostasia. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, amém? Menos o pecado da rejeição consciente. Daquele que passa pela igreja, batizado pela igreja, ouviu a verdade, por um momento acreditou na verdade e depois nega tudo. Apostasia. Aliás, apostasia é um dos sinais que aponta que a vinda do Senhor se aproxima. Talvez seja um dos principais sinais, porque o mundo hoje não crê mais, não quer viver mais a palavra, com as ideologias chegando na escola, com os conceitos terríveis, mundanos hoje, chegando nos nossos lares, nas nossas casas, muitos dizendo, Deus não existe, Deus não é verdade, isso é mentira, a Bíblia foi escrita por homem, isso não é verdade, ou seja, são palavras que estão sendo bombardeadas para os nossos filhos, nas escolas, estão entrando no coração de muitas pessoas, mas a igreja não pode se calar diante disso. Nós não podemos se calar diante dessa apostasia. Nós temos que nos levantar como comunidade de Deus, como casa de Deus, como uma casa cheia do Espírito Santo e proclamar a verdade. O povo crendo, o povo não crendo, nós temos que ter compromisso com esta verdade, com esta palavra. Temos que pregar. Muitos vivem numa cegueira espiritual. Volta lá, por favor. Pecando sem perceber. Na verdade, perderam o temor de Deus. Mas são todos religiosos. Religiosos não herdarão o reino de Deus. Pastor, quem vai herdar o reino de Deus? Aquele que nascer de novo, do Espírito na palavra. Aquele que se entregar ao Senhor,
aquele que renunciar ao seu eu, aquele que pegar a cruz de Cristo e seguir a verdade de Cristo, esse sim entrará no reino de Deus. Dizer assim, eu sou cristão, mas ao mesmo tempo praticar as coisas do mundo, isso não vai garantir para você o reino dos céus, o reino de Deus. Eu preciso renunciar o mundo, preciso renunciar tudo que está nesse mundo, pegar minha cruz e seguir a verdade, seguir Cristo até o fim e viver essa palavra. Precisamos abandonar os pecados de estimação, os conflitos não resolvidos, tapar as brechas e destruir as fortalezas do mal. A igreja tem essa missão, essa natureza na terra. E para isso Deus estabeleceu a igreja das taipas neste lugar. Nós temos a autoridade de Cristo. Não somos melhores do que ninguém, mas a autoridade de Cristo está sobre a sua igreja. A autoridade de Cristo está sobre a tua vida, para que você seja uma extensão lá dentro da tua casa e abençoa o teu marido, abençoa a tua esposa, abençoa os teus filhos, abençoa a tua família, no nome de Jesus. Amém? E eu termino dizendo, igreja, o lugar onde a presença de Deus se manifesta. E é nesse lugar eu quero estar. Nesse lugar eu quero amar esse lugar, eu quero estar junto convosco. Eu quero amá-los, ok? Não importa. Você também, é engraçado que eu vou falar agora, mas é verdade, você tem que me amar. E eu amar você. Isso é a igreja. Eu tenho que respeitar, você tem que me respeitar. Isso é a igreja. Um lugar onde a presença de Deus se manifesta em nós. Nos abraçamos. Que tremendo. Visão de Deus que você teve. Dessa introdução. Na igreja, Ele restaura, Ele renova, Ele limpa, Ele perdoa, Ele santifica, Ele salva, Ele aviva o seu povo para o grande dia. Aleluia. Você entra muitas vezes triste, mas sai alegre. Entra com um sentimento de destruição, mas sai fortalecido, né? Entra muitas vezes com vontade de desistir, com um desânimo terrível no coração, mas sai desse culto vibrando, dizendo, essa semana será uma semana extraordinária, eu vou vencer essa semana no nome de Jesus. É isso. E esse dia, esse avivamento que vem no nosso coração, nos alegra, como alegrou e tocou na igreja primitiva e toca na igreja hoje, esse avivamento. Vem e gera essa expectativa em nós. Então esse dia será maravilhoso, tremendo, glorioso. Será o dia em que a noiva se encontrará com o noivo. E a igreja pode dizer amém? Amém. Eu quero estar lá e você. Vamos ficar firme? Vamos ficar firme? Vamos orar?